Temos ao ataque cibernético, o Efraim estava ficando verde. Meu Deus! Depois de Parecia branco, está o ficando Hulk. verde. Mas não foi, na verdade, fui eu que fiquei futucando aqui, porque eu não estava vendo os comentários. Eu fiquei mexendo em todos os controles aqui para ver se era algum problema de configuração. Depois, Só faltava tu explodir o Irã numa dessa. Fica futucando, rapaz, acerta um tu sabe que eu vi botão. um relatório, doutor Alex, 43 mil em números não oficiais, já por imprensas, é, falando que já chegou mais de 43 mil mortos lá. Meu Deus! Jesus Santo! Gente, isso é Tá um havendo um absurdo. genocídio, literalmente. É obliteração, né, cara? Obliteração. Eu vi uma imagem também dos curdos indo lá para a Síria também para defender a galera, né? Os curdos estão pulando o muro na Turquia para ajudar os curdos que estão largados na Síria, sendo massacrados pelas tropas do Jolani com apoio da Turquia. Porque a Turquia, ela literalmente odeia os curdos de todo o coração, né? É Os mesmo, curdos são os descendentes dos medos. Lembra os medo-persas? né? Os curdos são descendentes. Meu Deus, um trovão aqui agora que parecia que era uma bomba. Meu Deus. Efraim, o mundo parece que começou a acabar, é isso mesmo? Parece, amigo. E começando pelo tempo. Nós vimos aí a, a tempestade que agora mesmo acabei de ouvir vi aquele raio agora pela janela. Dá para ver aqui um pouco aqui, ó. Estou no escritório aqui do o raio. Eu senti o clarão dando ali um clarão e logo em seguida uma trovoada gigantesca, né? Que é a emissão sonora do raio. E olha, a tempestade Ingrid chegou. Tá aqui. Essa questão da mini era do gelo, nós já estamos avisando, não é de hoje, né? Que ela viria, né? O pessoal achava graça. E agora, qual é a dimensão disso que você acredita que vai acontecer aí no hemisfério norte? Bom, nós vimos uma aluna nossa do Gueburá hoje colocar uma entrevista recente, e olha que eu não estava vendo nada com o professor Ricardo Felício, que é um doutorado em climatologia aí do Brasil, que ficou muito conhecido na época que ele ia no Jô Soares dar entrevista. Ele deu mais de uma entrevista no Jô e ele falava da minério de gelo e as pessoas riam, porque quando ele deu as entrevistas no Jô Soares, 11h30, vamos dizer, a ordem mundial era o aquecimento global. Todo mundo só falava em aquecimento, aquecimento, aquecimento. E, de repente, chega um especialista brasileiro e, cientificamente, defende a tese de que o que aconteceria, na verdade, era o contrário, ia haver um esfriamento global. E, sendo cientista, foi ouvido, mas não foi crido. Inclusive, sofreu um cancelamento bem forte no meio universitário na época, por estar defendendo algo que o status quo da época não gostava, porque tinha que todo mundo. Já era o início dessa coisa, né, de todo mundo tem que falar a mesma coisa, quem não falar é negacionista e tem que ser cancelado. E ele foi vamos dizer, um pioneiro aí dessa teoria de que, na verdade, pelo menos no Brasil, do esfriamento. Mas existem outros cientistas e climatólogos que também falaram sobre esse esfriamento. E o que a gente está vendo agora é um cumprimento dessa percepção que não só a questão do esfriamento, porque, por exemplo, como eu falei, eu acho que 40 estados americanos entraram em estado de emergência. Deixa eu ver aqui. Estado de emergência declarado por tempestades de inverno. E aqui, agora, na Europa, em Portugal, quando eu abro aqui o programinha de tempo, que eu gosto aqui, o Meteored, fazer propaganda. Não estou te ouvindo. Não mostra aqui no YouTube, Não vou só mostrar, não. fala. Não vou mostrar, não. Só... Eu, quando abro o programa, eu não ia mostrar, não. Eu já sei que qualquer coisa que faz assim com o telefone, tu faz o telefone escuro assim, os caras tá passando.
Coisa com proteção. Nós estamos a 2 dias de sair da degola. Meu Meu Deus, a maior Deus. Não, e degola. você estava com a degola maior que a minha no Instagram, não sei como é que você conseguiu sair. Tu sabe que eles, Deus, Deus, tu foi sabe que eles Deus. mantêm um vídeo de março do ano passado para me manter punido? Um vídeo que era só republicação, falando sobre um problema lá de Israel e dos vizinhos, dizendo que aquele vídeo incitava coisas ruins né, maus comportamentos. Só que o vídeo não era meu, não era eu apresentando o vídeo, era um vídeo que estava passando. E os caras me pegaram ali, está lá até hoje o vídeo. Mas Eu ainda falta. você mandou, pediu, está Ah, pedindo? mas a opção que ele não dão nem a opção de eliminar, porque se eliminar, eles são obrigados a tirar. O vídeo nunca não está ele nunca foi posto de volta, porque eles mesmos tiraram, mas ele fica lá até março. Aí eu tenho 54 dias ainda de castigo para cumprir. Eu estou há mais de 360 dias sem poder fazer direto no Instagram. Minha conta sobe pela graça de Deus. Eu estou chegando agora a 291 mil Mas como é que seguidores. você vai fazer live amanhã comigo e aí? Porque eu vou no teu direct, no teu eu posso. Eu não Você posso não no pode meu. começar uma live. Isso, eu não tenho como, eu não consigo. Eu boto lá e diz: você não pode iniciar uma live. Mas você pode participar, eu Claro, em iniciando. qualquer uma. Qualquer um que tiver a permissão pode fazer. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Não sabia. É bom saber. Se tiver outra treta dessa, né? É bom saber. Entendeu? Tanto que eu fiquei com a minha conta aqui no YouTube cancelada também até hoje, eu não sei por quê. Eu fui denunciado por alguns capirotos aí, dizendo que eu estava apresentando conteúdo, tipo, nem consigo repetir. E eu falo assim: mas cadê esses conteúdo que eu mesmo não sei? Vai ver que estava lá e eu não vi, porque na minha conta não tinha nada demais. E não era assim, não era denúncia de conteúdo de agressão, era coisa feia. Como se eu estivesse fazendo propaganda de coisa assim, você imagina. E eu não tinha, eu falei, ué, mas. E simplesmente o algoritmo me detonou. Eu e o YouTube não. Aí, mas assim, mas mesmo nessa época eu conseguia fazer o direto contigo, mas com você. O direct é seu, como no Instagram. Vai ser no seu direct, no meu não dá. Entendi, entendi. Aí, olha só, eu estou vendo aqui a previsão, né, do tempo. Espera aí que eu abri, eu acho que Minha gente, entrou, já deu like, 2, 5 centavos de real, de dólar e euro, impulsiona a live, vire assinante do canal. Preciso chegar a 1.000 assinantes, gente, para a gente sair do perrengue. Nós estamos no perrengue. Então, nos ajude, nos ajude. Vai lá, meu. o primeiro apareceram dois alertas aqui no programa de meteorologia, sobre agitação marítima e o outro de risco moderado de ventos fortes. Está ventando muito, está chovendo muito, aí volta o sol, daqui a pouco vem chuva, frio, está fazendo 9 graus aqui agora, e aqui é um dos lugares menos frios de Portugal, é onde eu vivo. Lisboa, Almada, são lugares menos frios do que outros. Eu moro aqui em Almada, minha filha mora aqui no Barreiro, que é pertinho, e ali é mais frio que aqui. Eu saio daqui e vou para Coina, que é entre Almada e Barreiro, que fica logo ali, a temperatura lá é mais fria. Aqui tem muito microclima. Você vai, às vezes, anda 5, 6 quilômetros, tá mó friaca, e depois tu vai e volta para o tempo normal, uma coisa muito engraçada. Eu já viajei muito por Portugal no inverno, de carro, e tu chegava num lugar, névoa e frio, 5 graus a menos. Aí tu fica ali, quando tu sai dali para outro lugar, 5 graus a mais e sol. É uma coisa assim muito interessante, é um lugar de muitos microclimas. Mas o clima está realmente insano, como diz aí o Gold Brazuca, Essa nosso. situação do que aconteceu na Itália, há possibilidade desse estrago aí na costa portuguesa? Ó, segundo os meteorólogos, os estudiosos da meteorologia, não falaram sobre isso, mas falaram do risco de muitos problemas na costa portuguesa. Pode ser que aconteça sim, porque o que está acontecendo é que são tempestades completamente assim anômalas que estão assim tomando, estão chegando, e é como se fosse assim, acontecem essas coisas no inverno, mas não acontece nessa força
e repentinidade que está acontecendo. É muito, muito repentino. As coisas, de repente, mudam. Ó, semana que vem vai ter uma tempestade muito forte. Como eu falei, eu estou com uma reportagem aqui aberta agora, de hoje, dos Estados Unidos, às 8 da manhã, do horário local, da hora leste americana, foi divulgada a mais recente previsão de tempestades severas e a situação piorou. E, segundo ele, foi publicada às 9h39 da manhã, na sexta-feira, a tempestade já está se formando, também sexta-feira, igual aqui. Peço encarecidamente que se preparem enquanto ainda podem, porque quando isso acontecer, é tarde demais para conseguir o que precise em termos de comida, água, combustível, lanterna. O cara já está assim, falando de tempestade assim, tão intensa e gelo histórico. Aí a gente fica lembrando, primeiro, essas imagens assustadoras da Rússia e o filme, né, o Dia Depois de Amanhã, onde houve um congelamento imediato da região do norte do planeta. As pessoas fugiram para o México, para a América Latina, e alguns acreditam aí, né, que essa preparação que os Estados Unidos está fazendo em nome de Monroe e não sei o quê, de ficar com o Ocidente, pode ser uma preparação para uma futura ocupação, caso haja uma situação climática no norte, ou mesmo um conflito, porque o Irã, eu não sei se você viu, eu publiquei hoje, o Irã anunciou que se os Estados Unidos fizerem qualquer ataque no Irã, ele vai atacar todas as bases americanas e vai para a guerra total com os Estados Unidos. Hoje, inclusive, eu publiquei um vídeo que eles publicaram, o governo iraniano publicou um vídeo de um míssil balístico, né, provando que eles já conseguem mandar mísseis até distâncias longínquas. Eles têm esses mísseis em mãos. Foi achado também uma base aérea numa ilha perto do Iêmen, tem uma base aérea toda montada, foi vista por satélite, e ninguém sabe de quem é aquela base aérea. Os caras detectaram uma base aérea e ninguém sabe a quem pertence. E apareceu as imagens, né, de satélite, e eu fiquei assim, ué, mas como é que pode aparecer uma coisa que ninguém sabe quem é o dono? Não, Como é que senta aí alguém lá monta uma base aérea inteira sem ninguém saber de quem é? A Não, gente o sabe negócio que é chegar lá e destruir logo, né? Destruir uma logo. misteriosa base aérea aparece em imagens de satélite na ilha de Mayun, no Iêmen. Nenhum país reivindicou responsabilidade pela base aérea. Como é que alguém constrói uma base aérea? Eu estou aqui com ela aberta. É uma base aérea com pista de pouso, com galpões em volta, perto. É uma ilha pequena, praticamente uma parte da ilha é a pista de pouso. Como é que alguém monta uma base aérea inteira, com prédios, com galpões, com tudo, e ninguém vê, e quando vê, ninguém sabe quem fez? Nos dias de hoje, onde o mundo todo é vigiado. Sérgio de Sampa, obrigado aí pela força aí, pelo impulsionamento, né? Pergunta: existe na Bíblia algo que diz que o Irã voltará a ser Pérsia e profecias sobre? Existe, Lilian, uma profecia sobre Elam. E Elam é uma parte geográfica que se localiza também no Irã. E fala lá uma profecia contra Elam, que no futuro o Elão, né, que seria esse lugar que representa também ali uma região persa, teria um ataque que seria destruído, e é uma profecia forte também contra Elão. Agora, que eles voltariam é uma percepção dos judeus, em geral, de que a Pérsia, por ter sido a grande amiga no passado do povo judeu, eles acreditam que no futuro, saindo esse governo extremista, o povo iraniano vai voltar a entrar em paz com os judeus, porque uma coisa que as pessoas não entendem é que, apesar do xiismo, né, do islamismo xiita radical, estar à frente do Estado do Irã, que é um país persa, não é um país árabe, você vê pela própria tez das pessoas, o rosto, eles têm uma característica muito diferente dos povos árabes em geral. E quando você vê a formação religiosa prévia deles, antes de entrarem para o islamismo, eles eram zoroastristas. O zoroastrismo era a maior religião do povo iraniano, que é uma religião muito parecida, e olha aqui o que eu vou falar, olha a aspa aqui, muito parecida com o cristianismo do ponto de vista da questão de convivência.
Então, o cara pode ser zoroastrista e gostar de uma religião, não tinha problema, a pessoa não era proibida, perseguida, morta, infiel, afastada, excluída, porque era uma religião sincretista, o zoroastrismo. Ou seja, ela aceita outros tipos de pensamento e comportamento numa boa. Por isso que, quando o islamismo chegou, ele acabou meio que dominando toda a região do Irã, porque não havia resistência religiosa à chegada de uma nova religião. E como é uma religião dominante na sua execução, acabou ficando sendo a religião oficial e da maioria do povo iraniano. Mas ainda tem muito cristão dentro do Irã, tem pastores lá, tem pessoas dentro do Irã. Hoje eu oro sempre que Deus coloca no meu coração, às vezes de madrugada eu começo a orar pelo Irã, pelo povo cristão que ainda tem dentro do Irã. Muita gente tem visão com Jesus no Irã e se converte. E esse é um tempo assim que, apesar de todo o sofrimento e perdas que está havendo, é uma grande oportunidade de avivamento, porque nós sabemos que a semente do evangelho e do reino de Deus, ela cresce em tempos de perseguição. Então, assim, é um momento em que os missionários que já estão lá, há muitos iranianos cristãos e convertidos mesmo, sérios com Deus, e esse pode ser um tempo de grande oportunidade para o crescimento do evangelho. Né? E você vê que, assim, eu estava pensando, né, nesse programa que a gente ia falar isso hoje, sobre o Irã, como é que a mente do povo iraniano deve estar funcionando agora? Por que isso? Porque simplesmente eles se levantaram contra o governo opressor e explorador, porque explora mesmo o próprio povo para fazer sua agenda bélica, religiosa e tudo. Eu até publiquei hoje que até a semana passada ainda o Khamenei fez a sua oração, que ele sempre faz oração pública às sextas-feiras, lá no lugar, né, sei lá, na mesquita, no lugar que ele faz lá, e hoje ele já não saiu do bunker, porque a percepção que muitos analistas estão tendo, os Estados Unidos já conseguiu levar mais de 70% da força que eles queriam levar para a região, e já, segundo alguns analistas, já existe força o suficiente dos Estados Unidos para fazer um ataque obliterante sobre o Irã. E tudo indica que é o que vai acontecer. Eles transferiram F-15, F-35, já tem o Abraham Minitz, já está o porta-aviões ao alcance do Irã, está chegando outro agora por esses dias. Vários navios, acho que eu vi a lista aqui, eu falei, caramba, não vou nem publicar isso, é tanto armamento. E o Irã publicou que fez uma publicação primeiro com os mísseis, depois fez uma publicação com um mapa mostrando todas as bases aéreas americanas na região do Oriente Médio e que ele já tem mísseis preparados para destruir todas na Arábia Saudita, no Sultanato de Omã, nos Emirados, no Catar, onde tiver base aérea americana, eles vão atacar, segundo eles. Efraim, essa concepção, né? Nós ainda estamos em janeiro, né? É como se nós já estivéssemos o ano que vem, o ano que vem, em cima dos acontecimentos. Como é que isso evolui no curto espaço de tempo, né? E você falando, eu me lembrei do 13 Atlas, né? Dessa aproximação. Nós temos uma série de videntes como Baba Vanga e Nostradamus, ligados ao ano 536, meu Deus! Os meninos de 536, Jesus, meninos e meninas. Gente, você tem que ir para o Gueburá domingo, hein? Gueburá vai ficar pequeno, hein? É porque Vai domingo a ficar gente vai pequeno. fazer em dois atos a aula. Eu vou dar uma 2 introdução. atos é ótimo. É uma peça. Nós vamos fazer em 2 atos. Eu vou dar uma aula inicial, introdução de uns 30 minutos, sobre o documento que foi publicado anos atrás e que fala tudo que o Trump está fazendo agora no seu governo, passo a passo, um documento oficial publicado abertamente para quem quiser ir lá pegar. Não é nada secreto. Um documento, só que o documento explicita toda a troca, literalmente, de governança mundial, explicando quais são os passos, e fala de coisas que estão acontecendo agora. Então, assim, hoje eu estava até fazendo um estudo, doutor Alex, para a nossa live aqui, fazendo umas pesquisas sobre as semelhanças de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, e o que está acontecendo agora no mundo,
Porque lá em Gênesis 6:5, o texto, né, de Gênesis fala assim, espera aí que eu abri a outra Bíblia, é que eu tenho tanto dispositivo, que aí eu penso que já abri, né, tá aqui. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O que acontece é que eu vi hoje uma imagem, não sei se você viu, muito pesada de uma mulher sendo chutada no rosto, na cabeça, o cara, assim, covardemente. Primeiro ela é jogada no chão, o cara vem, chuta a cabeça dela, aí ela pede para parar, ele chuta de novo, ela vai, bate na parede, ele pega ela assim, como se fosse um brucutu e arrasta ela. E isso no Irã, assim, são imagens. Eu não publico porque eu acho assim extremamente fortes. Você vê que eu sou punido lá no Instagram por coisas muito menores. Eu estou punido lá por uma imagem que não chega nem a 1% dessa de violência. Mas vendo aquela imagem, quero agradecer a Ivânia, está sempre com a gente aí, é aluna do Geburá, é da Cripto, essa aí é fiel. É do TIC, do É, Esquadrão. essa E aí Ivânia está em Nova York. Ivânia, como é que está aí esse aviso do gelo, se puder escrever? Ivânia é de Nova York, cara. Nova York. Ah, bom, lá é frio, cara. Lá deve estar Nova York. uma Nova York. nevasca do caramba. Vamos ver o que, é que ela vai dizer aí. Mas aí o que acontece? Vendo essa imagem, me veio à mente o quanto nós estamos vendo a violência se espalhar. E assim, porque eu não consigo imaginar como uma pessoa, por mais que o cara seja radical, chutar uma cabeça de uma pessoa, uma mulher, e assim, que não pode se defender, sabe? E com um grau de violência absurdo. Aqueles caras lá na Síria que capturaram mulheres, esposas dos curdos, e eles mesmo, não é ninguém denunciando, eles filmam e dizem: essa aqui agora são minhas escravas. Porque as mulheres dos inimigos viram escravas sexuais. E eu até publiquei um vídeo de um imã, que é um líder, explicando o direito que o muçulmano tem de escravizar mulheres dos inimigos e fazê-las escravas sexuais dele. Isso aí é bíblico para eles, né? Alcoríquito, eu não sei como é que eles falam, né? A Bíblia é deles. Mas antes da gente continuar, tá aí o Gustavo, chegou a versão preto latino com chapéu de alumínio. Ó, o Gustavo, ele tem uma coisa que eu gosto muito nele. Eu gostava muito de assistir ele no passado, e quando ele falava que era o preto latino lá no For USA, ele tinha um canal chamado For USA Florida aqui no YouTube, que eu via todo dia, eu ia conduzindo o carro ouvindo os vídeos dele. A minha esposa já sabia estar ouvindo ele aí, o preto latino. Porque toda vez que alguém entrava e zoava ele de alguma coisa, ele pegava a zoação e virava o apelido dele assumido. Eu acho isso assim, o cara tem que ser muito maduro para poder pegar uma zoação e fazer daquilo uma brincadeira, porque você tira a graça de quem está te zoando, porque a pessoa só tem graça se você entrar na pilha, e ainda usa o golpe do judô, você usa a força do contrário. Tu foi falar da cabeça dele, ele agora falou que ele chegou o cabeção preto latino com chapéu de alumínio. É um nível de humor absurdamente carioca e bom. Mas, como eu estava dizendo, você vê que assim, hoje nós estamos vendo essa polarização dentro do Irã e a violência, e eu falo assim, quando o homem chega a um ponto de perpetrar esse tipo de violência e achar que isso pode ser filmado e ele publicar isso como sendo uma conquista, é que a mente dele já embotou, entendeu? A mente da pessoa tem que estar embotada, ela tem que estar cauterizada, como diz a Bíblia, para ele acreditar que deve divulgar uma imagem tão. A gente vê, tem coisas que passam aí no Brasil e aqui na Europa de pessoas que se filmam fazendo coisas que você fala, como é que o cara filma isso e ainda acha que isso é digno de ser mostrado e assumir como sendo uma postura engraçada, né? Porque esses stand-ups estão virando. Eu vejo de vez em quando que está passando o vídeo ali, aí passa um stand-up. O cara xinga 500 palavrões, xinga a mãe de todo mundo, e as pessoas, quanto mais escandaloso, ridículo ele foi e ofensivo, mais sucesso o stand-up dele faz. Né? E alguns até respondem a processo por exagerarem nessa dose maligna de veneno, né? Mas o Gustavo está dizendo aí que postou novamente hoje, ajuda está a caminho. Sim,
acreditamos que dentro dos próximos 3 dias, segundo a aproximação do exército americano, pode acontecer. A gente até falou na semana passada que é sempre fim de semana. Aí não foi, lembra que a gente falou na sexta-feira? Falou, ó, vamos ficar de olho esse fim de semana, porque pode ser, mas ele não tinha Davos ainda. Ele estava marcado para ir a Davos, ele foi, ele voltou agora dizendo que Davos foi um sucesso, que ele falou, eu fiquei surpreso, porque de Davos eu voltei com a Comitê de Paz assinado, voltei de Davos com a Groenlândia garantida, então foi um dos melhores viagens que eu fiz com o maior sucesso. Estou surpreso com o grau de sucesso que essa viagem representou. Então ele já voltou muito feliz, então agora é a hora de fazer o que ele acredita que tem que fazer. Esse fim de semana pode ser que algo aconteça. O Gered lá com o Putin, Gered e Putin. O Jared Kushner e o Steve Witkoff, que é o enviado especial da Casa Branca, chegaram ontem para selar lá com o Putin, provavelmente falar do Comitê de Gaza e também do acordo de paz que o Kushner está costurando, que ele já se reuniu com as autoridades europeias, com Zelensky, e agora com Putin, que ele está costurando um acordo que seja favorável aos dois lados para chegar a um acordo final aí da Rússia com a Ucrânia, desse conflito que é o maior conflito da atualidade, da era moderna, mais longo, mais destrutivo e mais disruptivo da situação mundial. E pode ser que ele esteja conseguindo, porque para o Putin concordar ainda que daquele modo labônico que nós brincamos ontem, né? O Labão engolindo o Jacó do Trump, dizendo que ó, eu aceito ir desde que você descongele meus ativos russos que estão, e eu já vou tirar o dinheiro dali para mandar para a minha parte aí, para a minha contribuição. Então, assim, mas mesmo sendo assim, o Putin está disposto a aceitar participar de algo em conexão com os Estados Unidos e alguns outros países ocidentais, isso mostra que já está havendo uma mudança de posicionamento diplomático e geopolítico. Então, a gente pode estar vendo aí que, de repente, o trabalho, né, do Kushner já está começando a surtir efeito. O Kushner vai sair com essa conquista, se ele realmente conseguir esse acordo, ele vai se tornar o maior emissário de acordos de paz da era moderna. Com todo aquele jeitinho dele lá, tímido, não é muito, né? Apesar de eu ter publicado ele falando bem lá do projeto dele para Gaza. E quando você vê, assim, por exemplo, ele falou do projeto Gaza agora, mas ele já está falando desse projeto desde 2018. Pô, o cara tem que ter muita capacidade para falar desde 2018, 7 anos depois, ele está conseguindo botar o negócio do jeito que ele falou em 2018, quando ele ainda era assessor direto da Casa de Presidência. Ele pode ali se parear ao Kissinger, na tua percepção? Ah, não, eu acho que ele vai. O Kissinger era um cara muito mais. Eles são assim, a atuação deles é muito diferente. O Kissinger era um cara de controle, de fazer controle, de marcar presença em reuniões secretas. Quando falava abertamente, falava outras coisas, mas é um cara que fechava acordos por trás ali, bem. O Kushner é uma coisa mais aberta, mais pelo lado do empresarial e pelos negócios, mas são atuações bem diferentes um do outro, né? A maneira deles de atuar, de trabalhar, porque um era governo, que era o Kissinger, e o Kushner é do governo, mas não trabalha para ninguém, não é de governo nenhum. Eu sei que o pai dele, o Charles Kushner, né, era um cara bem maquiavélico. Eu vi uma história dele que é real, que o cunhado dele, né, quer dizer, a irmã dele, ele participou da denúncia contra ele de participação em coisas ilícitas lá em Nova York, na época que ele fazia lá. Ele era assim que ele era um cara que fazia as construções da área de engenharia para o Trump, então eles eram muito amigos. E ele fazia muitos. Você sabe que para trabalhar em Nova York, tu tem que conhecer desde o Don Corleone até o cara que vende cachorro-quente premiado nas ruas.
Ou seja, você tem que ser Nova York é tipo Gotham City mesmo, gente. Gotham City foi inspirado em Nova York. É uma cidade de crime e para o Trump ter conseguido chegar e construir um império dentro de Nova York, ele tinha que ter autorização de todos os capos que tinham ali. E o Charles Kushner, que é o pai do Jared, ele era um cara assim. Então ele teve uma época metido em um monte de coisa errada, foi denunciado e a irmã dele foi testemunha contra ele, que ela foi prejudicada por ele. Sabe o que ele fez? Contratou uma prostituta, fez a mulher seduzir o marido, o cunhado dele, filmou e depois mandou para a irmã para poder fazer ela sofrer. Esse é o pai. Hoje ele é embaixador dos Estados Unidos, né? Aqui na Europa. Esse é o nível da maldade do pai do Rapaz, Jared. o negócio ali é grave, hein? É. E o cara é judeu, o pai dele também é judeu? Sim, Rabad Lubavitch. Rabad Lubavitch. Ele, o Gustavo também é Rabad. Ele está agora. O Gustavo aí, nosso Gustavo, ele está participando do Rabad. Não, tô brincando, hein, Gustavo? Eu sei que você não tá. Mas o Rabad Lubavitcher, né, que é o Menahem, Menahem, que eles acreditavam ser o, o muito, como dizer assim, ele era considerado pelos Lubavitchers como sendo um Messias. E eles ainda dizem que ele é o Messias, que ele vai ressuscitar, cara. É uma adoração, assim, absurda. É um cara que, olha, ele tem um poder, e tinha, né, um poder tão grande que ele controlava o mundo todo através do Lubavitch. De Nova York, ele não saía de Nova York, ele nunca foi a Israel. Nunca pisou em Israel. Eu fui a Israel 2 vezes e o cara que era considerado o Messias de Israel, Menahem Mendel Schneerson, isso mesmo. Schneerson, né? Schneerson. E ele era considerado a autoridade mais espiritual por todos. Foi ele que falou para o Netanyahu que Netanyahu ia entregar a chave de Jerusalém. Primeiro ele falou assim, quem falou da chave acho que foi outro rabino. Ele falou para Netanyahu que Netanyahu tinha que lutar muito, queria sofrer muito, mas que ele ia governar Israel. Só que Netanyahu nunca nem pensava em ser primeiro-ministro. E ele disse: você vai ter lutas, você vai entrar, depois vão te chamar, mas você tem que persistir para entregar Jerusalém na mão do Messias. Agora, eu acho que teve um outro rabino que também disse que quando. Ah, não, confundi. Foi ele mesmo que disse isso para Netanyahu. O outro disse que era quando Ariel Sharon morresse, o Messias de Israel ia estar já em Israel, em algum lugar. E o Ariel Sharon ficou um tempão acamado e, inclusive, assim, eu fiz um vídeo, eu legendei um vídeo hoje do Fórum Econômico, aonde o Erdogan da Turquia, ou Erdogan, aquele G com traço em cima, dá o som de U em turco, na verdade é Recep Tayyip Erdogan. Então cara, ele falou: eu nunca mais volto aqui em Davos. Estava no meio da entrevista com o Shimon Peres, tu lembra do Shimon Peres, que foi também primeiro-ministro de Israel na época da entrega da faixa de Gaza, e muitos judeus ortodoxos consideram ele um traidor da pátria por causa daquilo. Era ele, era o Ariel Sharon, o Shimon, eles são tudo da mesma época. E o Shimon Peres estava agora no Fórum Econômico Mundial, tendo lá, ele falou algumas coisas que o Erdogan não gostou, e ele literalmente fez um discurso de quase 4 minutos denunciando os crimes do Shimon Peres e dos israelenses, segundo ele, e o cara interrompeu ele falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não volto mais aqui para Davos. Isso aqui é uma palhaçada que você deixou ele falar 25 minutos, está me cortando na metade do tempo. E eu não posso falar? E levantou, tirou o microfone e saiu. Uma coisa assim, inesperada, né? Aí eu fui e publiquei, deu 5 segundos que estava publicado, o Instagram já botou um aviso. Olha, esse vídeo foi denunciado com um negócio de IA em vários lugares. Falei, cara, fui lá e tirei. Botei lá no grupo Geburá. Falei, não vou nem discutir, porque eu já, né, não tinha nada de IA. A denúncia é porque, na verdade, o cara fez um papelão para um líder de país fazer aquilo, né? É, isso aí, Gustavo. Eu Agora, lembrei que o Schneerson falou que o
E quando ele falou, primeiro que o Netanyahu nem primeiro-ministro tinha sido ainda, mas ele disse que ele ia ser, que ele ia passar muitas vezes, ia voltar, e que, por último, quando ele terminasse o seu trabalho, ele ainda disse assim, trabalhe, porque quando você terminar o seu trabalho, a chave de Israel vai ser entregue na mão do Messias. E tem muito judeu que acredita nisso, tá? Os judeus mais influentes do mundo são os Lubavites, e eles acreditam nisso piamente, que o Netanyahu vai entregar a chave de Israel, de Jerusalém, da terra de Israel, na mão do Messias de Israel. E o cara está aí, 2026, governando Israel. Isso foi, eu não lembro nem quando foi. Vê aí, Gustavo, quando é que foi que essa profecia aconteceu para a gente? Efraim, agora o dia a dia daqui para frente. O que, que a gente pode esperar dessa questão envolvendo o 3 e Atlas aí, essa reconfiguração e a aproximação, que nunca houve afastamento entre o Putin e o americano, há uma mudança de posição na NATO já ou não? Rapaz, essa viagem do Trump a Davos meio que bateu o primeiro prego de verdade na NATO. É tipo assim, ou vocês fazem o que eu quero que seja feito, ou a gente está fora. E ele ainda disse, essas palavras não são minhas, são do Trump. Nunca gostei do fato dos Estados Unidos entrar na NATO. Nós nunca ganhamos nada com a NATO. Nós só pagamos para estar na NATO. Nunca ganhamos nada. Eu, por mim, a gente nunca deveria ter feito parte da NATO. Essa foi a palavra do Trump. Então, daí você tira, né, as mensagens que ele está deixando bem claras, e a NATO sabe que não existe NATO sem Estados Unidos. A composição desse Conselho de Segurança, né? Tirando o Putin, as grandes potências parecem que ficaram de fora até agora. Sim, sim, não. A questão, até vou aqui completar a resposta do Gustavo aí. Ele falou que foi antes de 95, que foi quando a morte do Rebbe se deu. Então, e dá para ver pela imagem, se você procurar aí no TikTok, no YouTube, né? No Instagram é mais difícil procurar vídeo por nome, porque o Instagram, eu não sei que busca é aquela, eu não consigo achar nada no Instagram. Só procuro no TikTok ou no X, mas você vai achar no YouTube também, se você procurar lá, a profecia e na minha conta, com certeza, eu publiquei isso mais de uma vez, a entrevista, o Netanyahu novinho, né, porque ele era militar, ele era do exército, né, de Israel, lutou nas guerras de Israel, acho que perdeu o irmão dele na época, e ele tem muita dor pela perda do irmão, como que fazia parte também do exército, e foi uma das coisas que marcou ele. E ele era muito novo quando recebeu essa profecia, foi filmado ele falando para o Netanyahu, e isso ter se cumprido foi algo extraordinário, né? A gente está vendo hoje aí. Então, assim, a gente não sabe se vai se cumprir, se esse Messias esperado. O que eu sei é que tem cristãos que vivem em Israel hoje, que publicam muitas coisas que eu acompanho, dizendo que tem uma alegria inexplicável em Israel acontecendo nos últimos 2 meses, de pessoas indo para o muro cantar as músicas tradicionais, como se eles estivessem comemorando alguma coisa. E não se sabe o que é, não é só das festas, alguma coisa como se soubesse a boca pequena, alguma notícia que está deixando Israel muito alegre como nação, como povo. E a gente sabe que nada vai deixar Israel mais feliz do que ver o seu Messias, né? O seu rei. Falando em rei, Trump agora reina soberano ou ainda há alguma ameaça? Rapaz, eu vi um artigo explicando que assim o Trump ele está tomando posições muito radicais e que isso demonstra que, primeiro, ou algo muito grave vai acontecer e ele precisa acelerar os acontecimentos. Então ele, tipo, ligou o máximo, botou o carro na sexta marcha e meteu o pé, não quer saber se vai atropelar, se vai bater. Ou ele, em termos de saúde, apareceu um roxo na mão dele agora nessa viagem, alguém filmou um roxão assim, e talvez ele não esteja com a saúde tão boa quanto pareça, em termos internos, apesar da gente ficar assim, admirado com essa disposição dele. O cara não para. Então,
talvez ele estivesse acelerando. A terceira opção seria que, como ele não conseguiu fazer tudo que ele precisava no primeiro mandato, ele tem que acelerar os 8 anos que deveria ter sido em sequência, agora nesse período de 4 anos. Eu ainda levantei ontem uma teoria de que o Trump pode estar preparando esse Comitê da Paz, né? Que é esse Board of Peace. Tu viu o comentário Você chegou a ver o comentário do Elon Musk no fórum sobre isso? Numa entrevista que ele deu para o Larry Fink, ele falando sobre peace, porque peace em inglês é paz, mas também é pedaço, apesar de se escrever diferente, que peace, paz é P-E-A-C-E, e peace, pedaço, é com E-C-E no final, P-I-S-E. Então as palavras são muito parecidas, mas a pronúncia é muito próxima. Eu mesmo não sei diferenciar. Eu não tenho um conhecimento profundo de inglês para você saber se o cara está falando pedaço ou paz. Tem que ver o contexto, né? Só falando eu não consigo identificar. Aí ele falou, pois é, né? Engraçado. É, é, agora foi criado o Comitê de Paz, é o Board of Peace. Aí ele disse, é muito bom, porque aí tu tem um peace da Groenlândia, um peace da Venezuela. Aí ele usou assim, um pedaço da Groenlândia, um pedaço, falou, esse Comitê de Paz é maravilhoso, tu vai pegando um pedaço de cada lugar. Ele fez um trocadilho inteligente em inglês e o cara ficou sem graça, riu e falou, o cara ficou que nem eu fico contigo quando tu começa a falar os assuntos que eu fico assim, aí eu fico tentando mudar. O cara ficou igualzinho com o Elon Musk, tentando mudar de assunto, porque ele brincou com uma coisa que todo mundo riu, que foi engraçado, mas que realmente parece que esse projeto de paz, de peace, né, de paz do Trump é um pedaço de cada lugar, de cada situação, né, que ele está tomando parte. Na Segunda Guerra e Guerra Fria, o americano fez isso colocando as bases militares dele, né? Nós estamos diante de uma nova Guerra Fria e essa guerra agora seria contra os alienígenas? Pois você tocou num assunto que para mim assim, é central para a gente entender o que está acontecendo em termos bélicos. Como nós já falamos há um bom tempo atrás sobre o domínio marítimo que os Estados Unidos mantêm no mundo, que é um tipo de domínio criado, né, pelos britânicos, e os Estados Unidos usou o mesmo princípio que quando os britânicos eram um império britânico, o império onde o sol, né, sempre brilhava, quando eles dominaram de ponta a ponta do mundo, e sempre tinha um domínio onde fazia sol, aí era, né? E os Estados Unidos manteve esse mesmo pensamento de domínio marítimo dos mares e conseguiu manter até hoje. Então, o que ele fez? Ele espalhou mais de 800 bases militares. Hoje não tem lugar no mundo que os Estados Unidos não alcance com algum grupo militar. Isso é um feito extraordinário em termos históricos, que nem Roma, que foi o maior império da história, e militar e forte, que foi quem praticamente usou o sistema do stick, né, do porrete, né, bate e usa a força para poder chegar à paz, para estabelecer a Pax Romana. Você tem que impor a força, aí quando o povo vê que não tem jeito, não pode resistir, aceita as suas tarifas, as suas condições, que seriam as tarifas do passado, né? E da mesma maneira, os Estados Unidos foi muito eficiente, muito eficaz, estabelecendo bases no mundo todo. Agora, não vai ter uma nova Guerra Fria, porque isso já existe. O que está havendo hoje é como se os Estados Unidos tivessem assim, olha, todo mundo brincou, todo mundo jogava o dado no banco imobiliário, todo mundo comprava terreno, bostava casa, depois construía o hotel, mas o dono do tabuleiro e do jogo sou eu, e eu fico com o banco, eu boto dinheiro, eu que pago as contas da NATO, eu que pago as contas de tudo. Eu estou com uma dívida impagável porque eu estou bancando essa farra aí para vocês aos últimos 50 anos e agora eu quero receber de volta tudo que eu gastei. É mais ou menos assim a mentalidade, né, em palavras bem práticas do que o Trump está fazendo, e para isso ele está mostrando a força, mostrando os músculos e dizendo, e ele fala isso toda hora, nós temos armas que vocês nem imaginam, o que vocês viram na Venezuela foi só uma pequena demonstração, existe a possibilidade, a teoria dentro da área de inteligência, não sou eu que estou falando isso,
de que os Estados Unidos, fazendo tecnologia reserva, conseguem enviar equipamentos de um lugar para outro, meio que por teletransporte. Nós tivemos aí mais um país aí da parte norte, né, conseguindo fazer a transferência de energia. Tu viu isso? Sim, sim. Eles estão, segundo alguns, com armamentos. O próprio Trump vive dizendo, e é como eu falei, que eles possuem armas que o mundo hoje nem imagina e que, se ele precisar, ele vai usá-las. Dentro desse conceito, Efraim, né, nós estamos vendo aí o julgamento do Maduro, né, mas deu uma esfriada. Né? A gente não está sendo alimentado de como esse julgamento está caminhando. Você não está achando isso estranho, não? O que eu percebi é que, desde que falaram que o Maduro começou a entregar a capivara de todo mundo do Foro de São Paulo, que foi isso que foi dito naquela semana, desde que esse anúncio de que o Maduro fez um acordo para entregar todo mundo, e não foi provado publicamente, ninguém. Foi gente que disse que teve acesso, que estava presente, gente venezuelana. Eu vi um repórter venezuelano dizendo que tinha um amigo dele, é um cara muito confiável, esse venezuelano, um cara sério. Ele sempre faz live dele com um chapéu todo estiloso, e é um jornalista sério da Venezuela. Não sei se ele vive na Venezuela, acho que ele não, não acredito, porque ele fala demais as coisas, ele ainda estaria livre daquele jeito ali. E ele fala um castelhano bem claro, e ele disse que conhecia uma pessoa que estava presente quando viu que o Maduro aceitou fazer um acordo e entregou geral. Ia começar uma denúncia. E isso bate com a época que começaram a divulgar mais nada do que estava acontecendo. Então, não dá para dizer que é por isso, mas isso é uma possibilidade. Coincidência ou não, mesmo período, o Nicolas recebe de Deus uma missão de sair caminhando de Minas até Brasília, levando agora uma multidão atrás dele. E apareceu o Trump, parece que apoiando a caminhada. Chegou a ver isso? Eu não vi essa questão do Trump, mas eu estou acompanhando num canal específico as postagens do Nicolas Ferreira. Eu estou impressionado, porque o que eu vou falar agora vai beirar a loucura, mas parece que ele é tudo que o ex-presidente falava que era, e a gente viu que não era. Ele é cristão mesmo, ele não tem apoio de organização nenhuma, ele não tem acordo com ninguém, porque quando o ex entrou, todo mundo. É claro que ele era muito melhor do que o que está agora, mas quando ele entrou, ele deixou um monte de gente em posições chaves que, se você realmente é uma oposição, você não deixa. Como é que você entra no governo e deixa os caras controlando tudo que é importante no seu governo? Ah, ele foi traído. Será? Quando eu digo será, não estou pondo em dúvida o caráter dele, estou pondo em dúvida o que ele deixou. Porque, se você compra uma casa, aí você diz, não, mas eu não vou mexer naquilo que as obras antes, eu soube que fizeram isso e isso aqui, eu não vou mexer nisso não, porque a casa é minha, mas deixa. Aí, meu irmão, você depois vai ser afetado por tudo que você não tirou e não mudou. E dá a impressão de que Nicolas Ferreira é um cara solto, livre, natural, não preso a nenhum tipo de conchavo no sentido organizacional. Não estou falando político, político ele tem posição bem definida, e ele tem umas inspirações que batem. Ele foi agora, eu publiquei hoje, ele chegou a 20 milhões de seguidores. O único que tem mais seguidores do que ele, político, no Brasil, é o Bolsonaro. Ninguém consegue, inclusive ele é um dos maiores do mundo atualmente. Né? Eu acho assim. Agora deixa eu jogar uma pimenta aí. Né? Ele foi beneficiado pelas Big Tech o ano passado naquele efeito do Drex. Né? Em 2 dias, ele atingiu 300 milhões de visualizações ali. Né? E teve lá nos Estados Unidos, teve encontro, inclusive, com Trump, lá nos Estados Unidos. Né? E eu tenho quase que certeza que ele é a aposta do Fórum Econômico para o Brasil
depois dessa eleição aí, que vão mudar a Constituição para alojar ele ali, né? Eu não vejo ele como alguém livre e totalmente conectado com o divino para o exercício, entendeu, Efraim? Eu, Não, mas olha eu só, eu estou vejo ele dizendo que. Olha o que muito, eu eu disse. vejo ele muito, Eu acho muito que ele é muito mais. disciplinado, seguindo a cartilha direitinho dos caras, e apareceu o Trump apoiando a iniciativa dele. E eu digo isso por quê? Porque apareceu frigorífico, apareceu cerveja, está aparecendo tudo, meu irmão. Helicóptero, está a parada toda. É um aparato, né, que não é comum de aparecer, compreendeu? E apareceu. Você vê que o Sebastião não arrumou nada em dezembro. O Sebastião não arrumou nada, 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 nada. Ele quis parar o país, não conseguiu, flopou. E eu fiquei pensando sobre isso. Tem dois caminhos aí, né? Ou ele flopa, ou ele emplaca. Ele não flopou. Então, ele emplacou. Eu vi o Marçal falando, dizendo o seguinte: ó, eu não tô aí porque eu tô sem Instagram, não sabia de nada. Pô, sacanagem do Marçal falar um trem desse. Aí depois ele falou: não, tu continua que tu vai ser presidente da República, mesmo que os caras te ponham na cadeia. Aí ele já lançou uma profecia sobre o Nicolas, como se ele fosse ser preso. Como é que você analisa essa movimentação toda, né, olhando de fora, né, até com o olhar do Chega aí, que até o Chega está com dificuldade de chegar na parada? Quer dizer, como é que ficaria, né, esse angu do Marechal Hermes, o angu do Gomes? Como é que fica esse angu do Gomes aí? Como eu disse, vou repetir o que eu disse. O Nicolas parece ser tudo o que o ex-presidente dizia e campanha que era, ou passava a imagem de que era cristão, que era natural, que tudo que foi feito sem nenhum tipo de financiamento. Só que o que eu vejo no Nicolas, e eu não tenho como esse negócio de que até o Gustavo botou aí, ele respondeu a isso hoje, que ele falaram que ele está na lista, e ele falou: não, é fácil provar. É só ver se eu ganhei alguns 129 milhões também para estar nessa lista, que estão dizendo aí que eu estou, porque está na lista telefônica, gente. De repente, eu não sei se foi você que disse que o cara me conhece, o menino lá, o Richard. Às vezes eu estou na lista do telefone de um monte de gente aí e eu nem sei. Se apareceu um escândalo com meu nome na lista, não quer dizer que eu estar na lista, que eu estou fazendo alguma coisa com a pessoa. Eu estou na lista de qualquer um que quiser o meu telefone aí, né? Então, Não, não dá graças a nada. Deus, o telefone anterior meu babou, então já Aí saí não dá da nem para te lista. pegar na lista. O telefone agora já é outro já, mas se não fosse aquele ali mesmo, tá na lista do monte de gente, um monte de gente. Não, então, aí o que acontece? O que eu falei é que ele parece ser natural, mas a gente sabe que o tempo é que prova e as escolhas é que vão denunciar. O que eu ia acrescentar a esse assunto é que o Charlie Kirk, ele era um cara muito parecido com o Nicolas. Muita gente acreditava, inclusive um cara que morreu em 2000, o Daniel Lopes falou desse cara essa semana, que é é, eu esqueci como é que é o nome do cara, que é um nome. Eu decorei o nome dele, que às vezes eu decoro o nome do cara, associando a outro, agora eu esqueci a associação. E ele fez era um cara que era um conservador que deu muito apoio, ganhou muito voto para o Trump no primeiro e no segundo. É um cara que era o maior incômodo da esquerda dos Estados Unidos. E ele falava que era muito possível que no futuro o Charlie Kirk seria o presidente dos Estados Unidos. E eu gostei de uma bola que o Daniel Lopes levantou, que ele falou: mas tu já percebeu que sempre que um cara vai ser alguma coisa, botam alguém na vida dele? Uma mulher nova, alguém que parece chegar e agregar, mas na verdade está ali para conduzir. E se o cara não seguir o manual, eles dão um jeito dele ou ser escandalizado ao ponto de não ter vida pública ou não ter mais vida nem privada nem pública. E eu Você achei essa fala acabou, dele você acabou de definir a atual esposa do Trump, né? Que dizem que ela seria uma agente da KGB, né? Que foi perfeito. encontrada ali, né?
Perfeito. E ele falou, e isso aí, na verdade, é uma situação muito comum, né, na vida de muita gente pública. E por isso que eu estou falando que se ele realmente passar na prova de que não está ligado a nada, a nenhuma agenda, porque às vezes ele ter sentado com o Trump, ele ter sido ajudado pelas Big Tech, foi do interesse deles. Eu tenho épocas que o algoritmo do Instagram, teve épocas no meu Instagram que eu estava tendo de 10 a 11 mil inscrições diárias. E eu não paguei nada, meu amigo. Não fiz o que aqueles pessoal chega, ó, se você fizer isso, tua conta vai subir. Eu ficava assim, tu vai ter mais. Eu cheguei a ter 40 a 50 milhões por mês de visualizações na minha conta. Uma coisa assim, inexplicável. Então, o algoritmo, aí, o Efraim está assim com a Big Tech porque o algoritmo estava beneficiando alguma coisa, era do interesse do algoritmo que eu. Então, assim, o fato do Nicolas ter sido favorecido pelas Big Tech foi mais do interesse delas do que dele, mas não prova que houve ali um acordo direto. Mas a gente vai acompanhar. Eu acho que não dá para botar a mão no fogo, mas por enquanto ainda não apareceu. Quando aparecer, é fácil de enxergar, porque não tem como a gente olhar e não perceber. Até agora, o histórico dele é o histórico de alguém ainda incólume dessas conexões, até onde eu vi. Eu posso estar enganado, não sou o dono da Não, verdade. sim, não. Não, eu gosto de andar contigo, cara, porque tu é vascaíno, né? Você é vascaíno. E como Cara, eu não bom devia ter te vascaíno, contado. não, não, você gosta, né? Aquele pratozinho de Portugal, bacalhau, né? Bacalhau, bacalhau, né? Bacalhau do Gomes ali, né? Bem regado no azeite, bem regado na questão do azeite. Mas vamos lá, não vou aprofundar Brasil, não, porque senão a gente vai abrir uma lenha aqui gigante em cima do Brasil. Olhando para o mundo agora, e do mundo olhando para o céu, cara. O que o teu pupilo está dizendo aí que vai vir agora? Porque já Eu não sei, apareceu cara. uma. Você fala que é meu pupilo. Você sabe mais dele do que eu. Acho que Mandei ele é mensagem o para teu ele, eu estou pupilo. aguardando para ver se ele vai me responder. Mandei mensagem para ele. Eu falei: olha, eu já pedi autorização do Efraim para tu fazer live comigo, cara. Eu quero que você venha falar comigo. Eu quero que você Eu gosto explique quando aí. ele fala assim, Richard, devemos correr para as montanhas? Aí parece ele, um bonequinho dele correndo para as montanhas. É verdade, verdade, verdade. Não, a montanha tu tá mais perto da espaçonave, né? Tá mais É, perto da para ser espaçonave mãe. abduzido. É, para ser abduzido da espaçonave mãe. Mas o que você acredita, cara, que esse trem vai? E deixa eu te dar uma bomba. Hoje de manhã eu estava em reunião com o Bill, com o pupilo do Bill, né? Que você vai conhecer mais à frente aí, o cara que parece que vai nos ajudar bastante aí com o projeto que nós estamos tocando. E aí o garoto se animou com aquela ideia do texto que eu te mandei lá do século XV. Né? E aí, olha o que o garoto disse para mim: seu Alex, aquilo parece uma descrição do Éden. Mas o que é? Por causa das plantinhas ali. E ele disse que cada letrinha daquela ali significaria, né, um idioma, a letra de um idioma. E eu falei, cara, tem uns judeus, o Efraim andou falando disso, falei até de você, né, você explicou. Eu falei, cara, tem uns caras que fizeram um estudo aí e os caras estão indo nessa direção. Eu falei, cara, se tu matar essa charada aí, a gente vai deitar os cabelos, brother, entendeu? Deixa Deus te usar, deixa Deus te Se usar. quiser, eu vou mandar então para o seu zap depois o que eu peguei aqui, que eu descobri do grupo. Tem um grupo que fez esse estudo em 2019 e fez conexões com expressões que parecem muito com hebraico. E lá ele consegue acessar mais ou menos o que eles pegaram, palavras soltas, não eram frases completas, mas eles foram Isso. juntando por conta deles. Ele, sem te ouvir, sem ver os caras, ele falou isso. Aí eu achei interessante, cara. Quando o garoto falou, né, eu falei, rapaz, deixa Deus te usar nisso aí, cara. Porque se tu matar essa charada. Aí eu falei para ele, ó, até agora a gente está achando que é um tratado alquímico, né?
de alquimia, né? Ou Biologia farmacêutico ou alquimia. é alquimia, né? Não, ali, né, pelo período que é alquimia, você entendeu? Agora, o que me chamou a atenção é ele falar do Éden, aí eu me lembrei do livro de Adão e Eva, e eu lembrei daquela passagem dos anjos para Eva e Sete para cuidar de Adão. Compreendeu? Uhum. Porque lá no livro de Adão e Eva, né, tem uma passagem que Eva volta ao Éden com Sete para poder tentar ter acesso à árvore da vida, né? Para salvar Adão da doença. E aí os caras dizem, ó, Deus não autorizou, porém ele autorizou as especiarias. E aí liberou para ela lá as especiarias, né, que ela deveria utilizar para abrandar o sofrimento dele, mas que não resolveria o problema dele. Quer dizer, que ele iria morrer, ela iria passar ali pela passagem de Adão, né, em cima disso. Agora, Efraim, Cuba agora e Venezuela nessa conformação pós-Davos, que Davos acabou, né? Parece que já acabou hoje, né? Como é que fica o mundo depois de Davos? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler o artigo especial da auto-intitulada Irmã Chiara, que é de um grupo não alinhado com o Ocidente, para não falar de onde é, mas aí você já sabe o que, que é, da onde é, e que defende uma série de. Ela é da onde eu tiro muitos artigos do outro lado da linha, por trás das linhas, de como eles veem o mundo, que é uma cosmovisão não ocidental. É interessante. E ela escreveu o seguinte artigo que eu acho bem, são poucas palavras, mas bem pontual de como eles estão vendo Ó, ganhamos agora Davos. apoio, ó, apoio direto aí da Argentina, hein? Olha só, os insurgentes estão nos ajudando aí, ó. Os insurgentes, Maurício, Cadê? Eu né? não estou vendo, não. Tá aí a última aí, os insurgentes aí, ó, tá vendo? Like, pessoal. Ah, Ah, sim. isso é da Argentina, cara. Maurício, Poxa, tá eu, aí, ó. eu, eu amo, ó, gente, eu amo a Argentina, fui muito à Argentina, e esse ano eu vou ao Brasil, e sempre que eu vou ao Brasil eu tenho que ir à Argentina, que eu adoro, adoro o assado argentino. Para mim é o melhor churrasco do mundo, é o argentino. Me desculpa, os brasileiros gaúchos ficam com raiva quando eu digo isso. Meus amigos, pô, mas é que você não provou o meu irmão. Eu provo de todo mundo. Quando eu chego lá na Argentina, tem um uruguaio chamado Jorge. É Jorge, mas eu brinco que ele fala, porque eles falam de um jeito que eu não consigo repetir, que é Jorge. Ele torce para um clube lá da Argentina, rapaz, que tem muito poucos torcedores, né? Olha aí, pronto. Cara, o assado dos caras. Primeiro, os caras não queimam a carne. Desculpa, até eu mudei de assunto, mas já vou voltar. Os caras não pegam. Eu já cheguei na casa de amigo meu no Rio de Janeiro, ali em Jacarepaguá. Ô, vou fazer um churrascão, você vai ficar doido. Aí cheguei lá, cara, ele ligou um ventilador pro fogo aumentar, cara. Eu falei, cara, o que, que você tá fazendo? Aí ele, porque aí vai ficar rápido, pô, tu vai ver como é. Queimou a carne, assim, o brasileiro faz churrasco, o argentino faz assado. Nos amigos, esse Jorge, o Alberto, o Sabacini lá, que é muito ligado a mim, um filho ministerial mesmo, quando eu fico hospedado na casa dele. Cara, quando ele faz o assado, primeiro, a distância da carne para a brasa é de quase 1 metro, meu amigo, ou mais. Não tem fogo. É só. E ele pega. Eu fico impressionado que ele pega um pouquinho de brasa lá que está queimando da direita, ele joga para baixo e fica aquele calorzinho. Não tem negócio de ficar virando carne, nada, fica parado. E quando você come aquele negócio, meu Deus do céu, parece que foi feito fora da terra, porque é de um jeito, é um sabor absurdo. Então, voltando aqui a nossa Chiara, olha o que ela diz que aconteceu essa semana. Olha a visão de uma pessoa não ocidental, ou seja, euroasiática, para não falar o nome, a nacionalidade que eu sei que é a dela, como ela viu Davos. Ela diz assim: terça-feira enviaram a vocês o relatório. Trump acaba com Nações Unidas para construir uma nova ordem mundial, na qual vocês podem ler na íntegra a carta do Conselho de Paz proposto pelo presidente Trump e que foi consagrada no direito internacional pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Enquanto um mundo apreensivo observava, o presidente Trump sancionou a Carta do Conselho de Paz após o que proclamou: uma vez que o Conselho esteja completamente formado, poderemos fazer praticamente tudo o que quisermos. Foi assim que ele falou. Por isso que eu falei que ontem eu tive um insight na minha mente, a coisa da minha cabeça. Aí, ó, não tem jeito, cara. Os gaúchos, já eu sabia que a Elidiane, que ela é nossa aluna lá do Ieborá, ela é gaúcha. Ela e o Roberto, o marido dela, eles são muito fiéis lá nas nossas aulas, né? E todo gaúcho fica chateado quando eu digo que a carne, que o assado argentino é melhor que o churrasco gaúcho. Mas para mim, né? Então, voltando aqui, ela diz o seguinte: enquanto o mundo apreensivo observava ele sancionando, e isso ele disse mesmo, e eu tive esse insight ontem, que o Trump pode estar preparando o governo pós-Estados Unidos nesse comitê de paz. Porque vai ser mais poderoso que o governo americano. Porque vai reunir pessoas de várias nações, pagando para estar ali e com recursos e num lugar central do mundo, que é Gaza. Praticamente o cara vai estar em Israel, meu irmão. Vai governar desde Israel, não sendo Israel. É uma coisa muito forte. Aí ela diz: no Fórum Econômico Mundial em Davos, ontem, demonstrou por que precisa o Conselho de Paz para reparar um mundo fragmentado. O presidente Trump declarou sobre os líderes socialistas europeus: é horrível o que eles estão fazendo consigo mesmo, estão se destruindo, foi o Trump que disse. E então seu secretário de Comércio, o Howard Lutnick, afirmou categoricamente: o governo Trump e eu estamos para deixar bem claro, a globalização falhou no Ocidente e com os Estados Unidos da América. Isso foi uma declaração do secretário de Estado americano. Ela está citando ele. E ela disse: O cara do Fórum Econômico falou disso, da quebra de confiança. Né? Não, e pior que eu Lembra? vi uma reunião, não sei se você viu um vídeo, eu não postei, do Mark Rutte, que é o líder da NATO, o cara que é o secretário da NATO, é o que manda na NATO. O Mark Rutte, ele elogiando o Trump e dizendo: eu sei que vocês não. Falando para líderes europeus, vocês não gostam quando eu digo isso, mas o Trump está certo a respeito de um monte de coisa. O cara que é o líder da NATO dizendo que o Trump estava certo sobre a NATO. Eu achei isso extraordinário. Depois eu consegui achar esse vídeo, eu vou legendar e te mandar. Este novo mundo de grandes potências sendo construído sobre o poder, sobre a força e, quando necessário, sobre a coerção. Estamos em uma era de política de grandes potências. O primeiro-ministro Mark Carney parece-me ser direto: estamos em meio a uma ruptura, não a uma transição. Chamemos isso pelo que é um sistema de rivalidade crescente entre grandes potências, onde os mais poderosos perseguem os mais fracos usando integração econômica como coerção. E o New York Times avaliou com sinceridade: estamos vivendo em uma época do que tem sido chamada a incerteza radical. Estamos em uma transição na qual o sistema anterior está se desfazendo, mas ainda não sabemos o que vai surgir. A van der Leyen, que é a secretária é a presidente, né, da Comissão Europeia, da Europa, literalmente, ela foi uma das que falou claramente que acredita que nós terminamos uma velha era e estamos começando uma nova era. E isso, dito por ela, tem grande valor na atual conjuntura política mundial. Então, ela está bem de acordo com esse artigo aqui. Eu depois vou ler o artigo dela sobre o Trump acaba com as Nações Unidas. Eu vou ler para entender o que ela quis dizer com isso. Agora, partindo dessa premissa aí, né? Se nós tivermos uma reformulação do sistema de governo, né, a partir de uma ingerência americana, israelita e russa, aonde fica a China? Não vou nem responder, sabe por quê? Muito pouco like, doutor. A gente está dando muito ouro pro povo aí, o povo nem like dá, rapaz. A gente está entregando coisas aqui que o pessoal nem sabia que estava acontecendo, com exceção do João J. Braga, que está aí contribuindo. Obrigado, João. O pessoal que já deu like, obrigado aos que deram like, que estão agradecendo aí. A Thaís Carvalho, que escreveu um monte de coisa boa aí, mas eu li, mas não falei nada. Thaís, obrigado aí pelo reconhecimento do trabalho. O Alex Thaís aí acabou Castro. apoiando, ó, direto de Israel aí, ó, Alex Sili. Gratidão aí, Alex.
Tá nos apoiando aí na Mas o pessoal live, nem né? like dá, rapaz. Aí eu vou responder uma coisa dessa tão. Eu sei que o professor Jiang, que é um cara que eu gosto de ver os vídeos dele, ele estudou e eu, mas quando ele fala de fé cristã, ele não fala, só fala besteira. Mas tudo bem. Mas quando ele fala de economia e de geopolítica, o cara arrebenta porque ele tem uma visão bem alterizada, bem fora da formação nossa, né, e de pensamento. Então ajuda a ver com outro olhar a realidade geopolítica mundial. E ele está falando sobre uma série de situações que estão acontecendo e ele vê claramente. Ele foi uma das principais inspirações, olha isso, para falar sobre a Israel dos homens, que nós demos a aula Israel de Deus, Israel dos homens. Uma das principais fontes de onde eu tirei como a Israel dos homens está sendo programada no mundo foi de informações do professor Jiang. E ele Gente, é chinês. Aí, mas eu antes de já vou você. responder essa questão para você. Só estou esperando aumentar Espera aí aí. para 250 Olha, aí os likes para olha responder. só, gente, por favor, bota aí, ó, 10 importante, 10 importante, 10 importante, 10 importante, dê o like, dê o like, dê o like, para nós aumentarmos aí a entrega do algoritmo, ok? Você que puder ajudar, como agora, por último, o João nos ajudou, ok? 5 centavos, gente, de real, de dólar, euro, qualquer valor, você empurra o conteúdo, né? O Efraim está abrindo mão do tempo dele, eu estou abrindo mão do meu tempo para nós estarmos aqui abordando algo que com certeza vai ajudar você e outros que vão assistir depois a partir da compreensão não só geopolítico, né, mas inclusive no campo socioeconômico e espiritual. Porque tudo que está acontecendo, gente, está interferindo no funcionamento, inclusive da economia. Né? Alguém comentou, né, eu acho que foi o filósofo, sobre a questão das criptos, que já responderam a Davos, inclusive, né? Parece que as criptos já estão vindo numa direção de subida, de recuperação, tá certo? É Então, nós porque o temos. Trump, lá em Davos, claramente declarou que os Estados Unidos vão ser o país mais investidor da cripto. Quando você tem uma aprovação estatal para criptomoeda, você está dizendo que aquilo vai mudar o mercado. O setor Não, foi inclusive, completamente ontem você impulsionado fez por uma ele. live mostrando a tendência e até um possível cavalo que pode disparar. Né? Sim, sim. Vai ter um aí que vai ser. Eu tô o dia todo hoje. Eu falei que o pessoal adquirir e a gente não está conseguindo, cara. O negócio tá super difícil de ser adquirido. Quem pegar ele ele tá valendo menos do que um cento de dólar. Eu Uhum. falei lá na aula ontem de cripto, quem conseguir pegar aquilo Passa, ali, Efraim, passa para mim, para o Bill, que eu vou botar ele para caçar, que o Bill é bom nisso. bom, bom, vou Ele é passar. caçador mesmo, ele é caçador, ele vai fuçar. Vai dizer, Efraim, achei. Aí, bum, a gente Show. bota lá, bota a mão do Maravilha. Bill. Não, o Bill é violento, cara. O Bill é violento. É Pensa. verdade. Ele Não, é muito não, não. capaz. Não, o cara é violento, o cara é violento. 7 horas da manhã, meu irmão, ele tava com umas ideias ali que eu falei, rapaz do céu. Falei, turbinou, Eu né? vos escrevi jovens porque sois É, fortes. verdade, não, os caras estão turbinados, meu, os caras estão turbinados. A última deles, olha só, você deve virar mangá, hein? Você vai virar mangá, hein? Eu? Você, eu, nós vamos virar mangá, nós vamos encontrar a humanidade nos últimos momentos antes do fim, e quando estiver explodindo todo, nós vamos pegar os remanescentes para poder conduzir a resistência humana. Não, o negócio está violento, tu tem noção. Foram 2 horas e meia, assim, mas explodiu para tudo Oh, quanto é lado. O negócio vai ficar bom, meu irmão, vai ficar bom. Até vai ter um cabeçudo dentro da parada também. Eu estou negociando um personagem cabeçudo. Vai ter um cabeçudo também, que vai ter um cara do cabeção também, que vai entrar dentro da parada, cara. O negócio vai ficar violento, cara. A gurizada vai amar, né? O pessoal do TikTok vai ficar doido, vai ficar doido, vai ficar doido. Mas vamos lá. Como nós estamos, então, Efraim, nesse dia seguinte, Davos, as criptos, esse processo agora, né, de mudança de poder, porque agora o poder já não é mais o petróleo,
O poder já não é mais terras raras. Meu Deus! Gente, vocês ouviram o que eu falei? O poder já não é mais terras raras. O poder já não é mais petróleo. O poder nem mais é ouro, cara. O que é o poder agora, cara, depois de Davos? Ó, depois de Davos, o poder vão ser as armas de energia direcionada que os Estados Unidos afirmou que tem. Agora eles assumiram, eles já tinham, mas agora eles assumiram publicamente que tem armas de energia. Esse ajuntamento bélico que os Estados Unidos está fazendo sobre o Irã pode ser a segunda demonstração do poderio americano, assim como a primeira foi a captura de Maduro na Venezuela. Os Estados Unidos pode fazer uma demonstração de que tem hoje armas que o mundo ainda não conhece e ele pode usar, vamos dizer, o Irã, que precisa ser agora controlado para acabar com essa violência contra a própria população, né, que está reagindo. E vai ter, assim, tem essa meio que permissão do próprio Estado, porque agora assumiu um novo ministro lá no Irã de assuntos internos e ele falou que é mentira, que o Trump falou que eles cancelaram a execução de 800 pessoas, que não cancelaram coisa nenhuma. E, tipo assim, tá provocando mesmo, tá chamando para briga. Por quê? Porque quando o cara vê que não tem o que fazer, ele tá pedindo para ser atacado para poder responder e usar as armas que eles têm. Porque se eles perderem o poder internamente, eles não conseguem atacar ninguém como uma reação. Mas se eles forem atacados, eles vão fazer e vão tentar, né, fazer a maior destruição possível. Eles falaram que atacarão não só todas as bases americanas, mas também as empresas de refinaria, de petróleo, de tudo de Israel, vão acabar com toda a infraestrutura econômica e militar de Israel através dos seus mísseis. Foi a promessa deles. Agora, eu vi um material, eu não sei se foi você que publicou, de um ataque à questão financeira do Irã a partir dos Estados Unidos e que eles desestabilizaram a economia interna. Eu não fui eu não. Esse aí não fui eu não. Eu não duvido, porque, mas eu acho que o Irã não precisava muito de ajuda, não. O Irã, veja, se você tem um negócio e você pega o dinheiro do seu negócio e investe tudo no mercado fora, e você não paga os seus funcionários, não paga seus impostos, não investe no seu próprio negócio, você está fadado a uma falência e uma insolvência. E o Irã veio fazendo isso nas últimas décadas. Todo o dinheiro que eles arrecadavam dentro do Irã ia para fora do Irã para manter os canais deles, os parceiros felizes, comprando da Rússia, comprando da China, comprando de Paquistão. Paga todo mundo, só não paga o povo. Então, se você paga todo mundo e não se paga, isso é o princípio do pai rico, pai pobre, você, para pagar, você primeiro precisa se pagar. Se você não se pagar, você não adianta você pagar todo mundo. E o Irã vem fazendo essa economia meio burra, pelo menos do ponto de vista econômico, paga todo mundo e não paga o próprio povo, e agora o povo não quer mais. E meio que assim, ele não consegue. Eu não acredito que, com ou sem ataque dos Estados Unidos, o governo do Estado Islâmico xiita, hoje, o governo, a Revolução Islâmica, ela não consegue voltar a ter controle sobre o Irã que ela tinha antes. A não ser que ela dizime o povo todo. Porque é um efeito, assim, é um ciclo vicioso. O povo se revolta, você vai lá e mata dezenas de milhares. E depois você acha que vai voltar a governar eles em paz? E os parentes? E as pessoas que ficaram agora revoltadas? Fazer uma pergunta. Talibã, agradecer aí o Lucas, já. Todo dia ajuda na depressão, totalmente, Lucas. Totalmente, tá bom? Depois agenda uma consulta comigo aí, ó. 21 995 31 34 67. Mas totalmente, tá? Ajuda e muito. Porque a adrenalina altera a dopamina, que vai alterar a serotonina, né? Então você tem uma estabilidade bem interessante, né? Pegar sol, fazer exercício, alimentação, suplementação, né? E fora isso, Hidratação. hidratação, né? Mamadeira, ó, mamadeira do ancião, mamadeira, ó, mamadeira ajuda um monte, né? E
vir para a gente, para dentro do Neuroclube, gente. Neuroclube. Né? O Neuroclube vai ser um espaço terapêutico para a gente poder tratar todo mundo que precisa e que diz que não tem condição de ser tratável. Né? Então, a gente está disponibilizando essa plataforma já. Já começou a inscrição já pelo Instagram, a gente já vem divulgando o Neuroclube. Né? Mas vamos lá, então. Efraim. Ó, o Gustavo está perguntando aí, quem cai primeiro, Irã ou Cuba? Você está com a bola. Pô, meu entendimento, Irã. Pô, todo poderio bélico está sendo jogado naquela direção, né? Estou ali, né? É muita coisa ali, muita coisa. Inclusive, a China mandou ajuda para Cuba, tu viu, né? Mandou uma grana para lá. Mandou alimento, mandou dinheiro, porque, cara, eu achei fantástico essa ação da China. Eu achei assim extraordinário essa atitude chinesa, porque a despeito de todos os erros governamentais em Cuba, o povo é quem sofre. E eles mandaram coisa para o povo comer, o povo ter acesso. A gente fala que está apertando porque o governo é isso e aquilo, e o povo? Agora, como é que a China mandou comida? De onde é que vem aquela comida? Do Brasil, pô. Tô brincando, não sei. Meu Deus. Eu pensei nisso na hora, tu acredita? Eu pensei Claro, nisso mas é também. onde tem mais comida no mundo, é no Brasil, cara. Falei, cara, de onde é que vem essa comida, cara? Só que assim, deixa eu explicar. Hoje, nenhum país no mundo chega aos pés do armazenamento de alimento e de commodities da China. A China tem comida para alimentar o mundo todo hoje guardada. Total. Não, eles e os sauditas. Os sauditas também estão fazendo vários silos, né? Mas nem chega perto, porque a China vem fazendo isso há muitos anos. Os caras têm comida guardada ali para tudo. Então, eles não precisam de ninguém para mandar comida, na verdade, para Cuba. Mas há na boca pequena essa possibilidade de ter saído daqui, né? Então, elogiando que a gente hoje conseguiu terminar todos os assuntos. A Lucimere está dizendo aqui, a harmonia hoje, não teve aqueles atropelamentos, todos os assuntos estão sendo concluídos, parabéns. Não, é porque o Efraim já veio de branco, gente, já veio de branco. Eu vim na paz. Veio. E eu aqui estava lutando contra um vizinho que estava na pauleira aqui, então fiquei muito tempo calado por causa do vizinho aqui na pauleira para não atrapalhar o raciocínio. Mas até que a linha que a gente desenvolveu aqui, realmente a linha foi bem retinha, foi bem retinha. Porque aí deu para desenvolver os assuntos, né? Não fomos mudando no caminho, né? Com certeza. Os últimos momentos aí, Efraim, o mundo agora. Vamos lá para as notícias de agora. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, gente, olha, vocês fiquem ligados que a live de amanhã, eu, Efraim, mais o Gustavo, pode ser o início de um pingo no J. Depois do pingo no Z, hein? Eu sei de uma coisa. As nossas lives, eu não conheço nenhuma live com mais nomes do que essa minha, do Dr. Alex e do Gustavo. Ela já ganhou tantos nomes. É verdade. Mas por trás das linhas... Não, os infiltrados. Os infiltrados, 3 cariocas na rede, por trás das linhas inimigas. O ponto no J, ponto no J, é muito nome, sabe? É a live dos nomes. Até amanhã aparece mais uns 3 nomes aí novos. É isso aí. Ponto no J pega, hein? Ponto no J pega, hein? Eu pingo no Z, ponto no J. Mete o ponto no J. Mas vamos lá, meu amigo. O que acontece no planeta? Vamos lá. O Hamas concorda em desarmar-se em acordo com os Estados Unidos em meio à transição de poder em Gaza. Ou seja, é a primeira vez que há uma concordância, porque o Hamas sempre dizia que não ia se desarmar, não ia aceitar, né? Porque o próprio Trump fez um comentário, ele disse assim, o problema do Hamas é que os palestinos já nascem com uma arma na mão, é muito difícil para eles abrir mão de algo que eles vivem a vida toda com ela na mão, é como se fosse parte deles. Eu pensei que ele ia dizer que era a turma lá do Rio de Janeiro, cara.
Porque o negócio lá tá sério, cara. Guri de 5 anos já tá andando armado, cara. É mesmo? Tem, 7 anos. 5 eu já dei um chute, mas 7 sim. 7 Meu sim. Deus. É verdade, verdade. Alguém aí pediu um assunto interessante para falar sobre o cerco ao Japão, é porque a China, né, intensificou um cerco econômico ao restringir exportação de materiais de terras raras e itens de dupla utilização, civil e militar, para o Japão. Né? O Pequim emitiu alertas de viagem para os seus cidadãos e manteve corte nas importações e produtos do mar japoneses. Né? Então, assim, parece que. E o Japão já desfez o governo, vai fazer uma nova votação. Então, assim, o Japão também deu alguns passos da área econômica que vão alterar o mundo todo. O Japão, muita gente não sabe, mas ele está para o mundo como se fosse um pino de liberação de uma explosão, porque muita coisa na economia mundial está ligada ao Japão. Apesar de ser um país pequeno, né, mas a economia do petrodólar que reina no mundo hoje também está muito ligada à compra de papéis americanos pelo Japão, sobre a economia japonesa, que sempre foi muito pungente em termos financeiros. Inclusive, o Trump ameaçou que quem fizer gracinha com o papel do tesouro, ele vai fulminar, né? Obliterar, né? Não, ele já deixa claro, porque houve países europeus que falaram que iam fazer alguma coisa em relação ao papel do Tesouro Americano, e ele disse: olha, é só fazer e depois aceitar as consequências e não vai reclamar, porque simplesmente vai ser apagado, assim, vai ser cortado do sistema. Foi, não, ele jogou pesado mesmo, ele chegou peitando. Você sabe quem ele me lembra? Poderoso Chefão, cara. Né? Dom Corleone. O É, camarada foi aborrecer ele foi até o cara lá e passou o cara para a eternidade na frente de todo mundo. Depois que passou, sentou na mesa do lado do cara que ele passou para a eternidade. Lembra do filme? Aí ele foi aham. comer, ele foi comer tranquilamente. Cara, ele tem uma pegada italiana ali, cara. Aquela pegada Mas dele é você viu o Sisu, o filme? Do Coroa Fortão? não, ainda não, não. Pô, tô na Aí correria, alguém cara. aqui na live, quando a gente estava falando do filme, falou que tem no YouTube também, além da Netflix, tem no YouTube. O filme Não, completo. vou ver. Esse final de semana vai dar para ver, mas essa semana tá corrida, cara. Inclusive, nós estamos numa batalha com a netinha aí. Depois, se vocês puderem orar, gente, né? Nós estamos numa batalha espiritual grande aí de saúde. Entendeu? O negócio está sério. Você falou. Estamos lutando aí. Mas vamos lá. Tem mais alguma coisa aí para Não, finalizar? amigo, Finalizamos? sempre tem, mas vamos seguir pro nosso descanso, porque amanhã tem mais. Vai ser às Gente, 10 ó, da manhã. Gueburá, então olha só, Gueburá, domingo, inscrição 21 995 31 34 67. Cripto, ok? Você precisa estar dentro disso, ok? Você conhece, consegue por aí. Se você está com problema financeiro, o cara é o Santo Bill. Santo Bill, tá certo? Né? Santo Bill. Aí você manda Santo Bill para você fazer a mentoria para ganhar em dólar, aprender a ganhar em dólar com o Santo Bill, no ecossistema do método Atlas, ok? Então venha e venha mudar a sua vida, gente. Nós estamos aqui trabalhando, trabalhando. Que Deus abençoe, Efraim. Valeu, gente. Tchau, tchau, hein? Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Paz.